Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre os conflitos do leste europeu. Para que a gente pense de uma maneira integrada, vamos analisar a questão territorial da Europa e analisar alguns movimentos separatistas que desembocaram em alguns conflitos, na maioria das vezes armados e bem violentos, na região do leste europeu. Para que isso seja mais entendido, colocamos aqui este mapa para que você tenha noção literal de como a Europa está distribuída. Então, analisando o mapa, percebemos que essa região em amarelo é a Europa do Sul, essa região em verde identificamos como Europa Oriental ou Ocidental ou Central, mais identificada como Central. Na região em azul temos a Europa do Norte, ou ainda chamada Europa Setentrional, e esta área que nós estamos analisando é a área da chamada Europa Oriental. Observe que falar em Europa Oriental remete a você identificar uma área do continente europeu ligada literalmente ao continente asiático. Então nós temos nesta situação um país que se assenta nessa questão territorial e não é de hoje, muito se importa com a questão imperialista, principalmente no quesito tamanho, que é a Rússia. Então, analisando o histórico da Rússia, se percebe muito essa questão territorial e essa expansão por toda essa área, principalmente pelo acesso à água e pela, logicamente, proximidade com o centro comercial mediado pelo mar Mediterrâneo. Desta maneira, ao observarmos essa identificação, percebemos que não é de hoje, mas claro que analisando o século XVIII e XIX, percebemos uma intensa entrada de forças de incorporação no território ao Império. Essa incorporação, lógico, levou muito de sua população a estas áreas, para denominar influência e domínio. Nessa situação, vários lugares foram sendo anexados gradativamente a partir do século XVIII e XIX. A primeira delas é a Crimeia, veja, bem coladinho com a Ucrânia, e que obviamente viabiliza aquele suporte, aquela estrutura e aquela proximidade ao mar. A Crimeia, então, é anexada e essa anexação ela foi feita não só naquele momento, em impérios anteriores, como por exemplo o Império Romano, já tinha sido dominada e no Império Otomano também. Então percebam a importância estratégica da região da Crimeia e que a partir da consolidação daquele novo momento chamado União Soviética também não foi diferente. Nós vamos ter então a Rússia se unindo a países vizinhos, formando uma união de repúblicas. Essa união consolida e organiza toda uma estruturação de poder que estrutura também a força do novo sistema socialista soviético. Além da Crimeia, nós vamos também ter a Moldávia, que também entra nessa mesma levada de importância no sentido territorial e espacial, que também vai ter conflitos internos, gerando inclusive a movimentação de movimentos separatistas internos, tentando a separação da então origem russa. Mas isso, claro, muito difícil, visto o tamanho da estrutura bélica e também da população que ali começou a residir. Outra localidade também próxima, veja pelo mapa, identifica-se exatamente essa mesma questão, a Geórgia, que assemelha-se muito a um estado norte-americano, mas não é, é um país que também recebeu a influência russa e que durante muito tempo tentou a sua separação através de movimentos separatistas. A Abcásia, também mais uma outra localidade, observe novamente a questão mar, da sua importância no sentido estratégico e que tem um adendo a mais. Além de ser uma região estratégica, possui uma maioria de população islâmica de maneira muçulmana ortodoxa, o que faz logicamente que mais movimentos separatistas surjam de maneira distribuída e que conflitos sejam gerados, em que muitas vezes houve necessidade de conflito armado na região. Finalizando, chegamos na região da Chechênia, a região da Chechênia também muito conflituosa, que também almejava a sua separação e que demorou um tempo até consegui-la. Então, aproveitando-se do processo da desintegração
da União Soviética, a Chechênia evoluiu no movimento, mas só em 1996 é que conseguiu uma declaração mais oficial depois de muitos conflitos armados na região, que, logicamente, visualmente percebe-se no sentido literal a observação de muitos mortos no transcorrer do processo. Nesse vídeo falamos sobre conflitos da região do leste europeu. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!